houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os 2 de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres de moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar de onde estivera, e suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse-lhe Noemi às 2 noras: Ide, voltai a cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vocês fossem comigo? Tornai filhas minhas, ides embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho a esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivestes filhos, esperá-lo-ás até que viessem a ficar grandes? Der-te-vos-eis por eles, se tornares de marido. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa, beijando a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e a seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me intes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo agora é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morremos, morrerei eu ali e serei sepultada. Faça assim o Senhor, eu outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo esta resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que entraram elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém elas lhe diziam: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por quê? Pois me chamares de Noemi. Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Senhor nosso Deus e Pai amado e querido Jesus Cristo, aqui está a tua palavra, meu Deus, que por muitos anos são continuadas, meu Deus, a falar, meu Deus, da sua palavra. Meu Pai, que aqui não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas. E usa, Senhor, o teu Espírito Santo, meu Pai, para falar conosco nessa noite. E já te agradecemos, Senhor, porque sabemos que somos mais que vencedores em ti, Senhor.
Amém. Então hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre os dias maus da nossa vida. O que tem acontecido com Ruth, e vou passar cada detalhe dos acontecimentos. Nos dias que sucedeu e que os juízes julgavam, houve fome na terra. E Noemi viajou para Moabe. E chegando lá, eles não tinham conhecimento do que iriam encontrar. Mas Noemi, com seu marido e os seus filhos e suas noras, viveram 10 anos naquele lugar. Eis que Noemi perde o seu marido. Quem já perdeu algum familiar sabe que quando você perde um familiar, aonde ele é muito querido, aonde essa pessoa ela é responsável por levar alimentos para sua casa, e também os sentimentos das pessoas ficam abalados. Quem já vivenciou isso sabe que é difícil. Então, quando a gente tem uma perda, a gente acaba tendo o nosso emocional abalado. E passado um tempo, Noemi, além de perder o marido, também perde os seus 2 filhos. Então Noemi agora não tem mais o seu marido para dar o suporte, para dar as coisas de casa, que naquela época as mulheres não podiam trabalhar, e os 2 filhos também ela perde. Então eu quero falar aqui hoje dos dias maus em nossas vidas. O que acontece nas nossas vidas que às vezes a gente não enxerga? E quais são as atitudes que teremos que tomar durante esses dias? E quando a Noemi perde os seus 2 filhos, ela dispensa as 2, tanto Orfa quanto Ruth. Orfa chora junto com Ruth e com Noemi. Porém, a maior atitude que nós vemos aqui na palavra de Deus é a de Ruth, porque ela toma uma decisão que ela é obrigada a ficar com Noemi. Noemi já está velha, já não pode ter mais filhos, já não pode ter mais marido, e naquela época era muito mais difícil uma mulher mais velha ter um marido, então ela já não tem mais sustento. Mas Ruth utiliza uma das frases mais belas dentro da Bíblia. Ela diz que vai com Noemi aonde ela for, e ela diz também que o que ela passar, ela vai passar. E Ruth ainda não tinha esse conhecimento geral sobre Deus, sobre como são as coisas de Deus, mas Noemi era fervorosa. Noemi seguia com a palavra dela, com a palavra do Senhor. E Ruth resolve ajudar a sua sogra. Nos dias de hoje, é muito comum muitas pessoas utilizarem de sogra palavras de brincadeira, de sarcasmo, palavras maldosas, tudo contra a sogra. E Ruth não. Ela não é obrigada a estar com Noemi. E Noemi por 2 vezes expulsa ela. Uma decisão de você sair do seu país e tomar para outro país é fácil ou é difícil? Naquela época, os moabitas eram inimigos de Israel. Mas mesmo assim eles saíram de Israel para ir para Moabe. E lá, em Israel também não podia, os israelitas não podiam casar com pessoas de fora. Eles também quebraram essa cultura. Foram para Moabe e se casaram com mulheres moabitas. Eis que a moabita Ruth fala que o teu Deus agora é o meu Deus. Resolve. Já Orfa volta para os deuses voltados de Moabe. A decisão de Ruth aqui é muito importante, porque ela vai começar
a ter uma atitude de líder. E líder que é líder resolve problemas que não causam. Muitos querem ser assim, eu quero ser líder. Eu ouço isso, ouvi muito isso, tanto na parte empresarial de trabalho, quanto a parte espiritual na igreja. Eu vivi isso. Muitos querem ser líderes, mas não é fácil ser líder. Líderes resolvem problemas que não causam. E é assim que funciona. Eu, um tempinho atrás, eu escutei um pouco da história, até a própria história do mezanino. E o pastor sempre contou um pouquinho da história da igreja. Sempre contou as dificuldades de como era e o que é. Várias vezes a gente resolveu alguns problemas no meio da madrugada, sem ninguém saber. Eu preciso da sua ajuda porque aconteceu isso. Eu preciso daquele ajuda porque aconteceu aquilo. E em nenhum momento a gente chega aqui e fala. Mas quando você para analisar o porquê existe essa igreja hoje, é porque ele teve que tomar decisões lá atrás, que Ruth tomou decisões lá atrás com Noemi. Eu estou pegando um pouco dessa história porque, enquanto eu li essa palavra, isso vinha muito na minha mente. E começava a pensar, eu falava assim, Senhor, é muito profundo. Porque lá no final, a gente vai entender o significado das gerações suas passadas. Às vezes é o seu pai, às vezes é a sua mãe, ou às vezes está começando por você. E a atitude de Ruth aqui foi exatamente essa. Eu vou seguir você e eu vou te ajudar. No capítulo 2, Ruth volta com Noemi e próximo de um parente de Noemi, lá no capítulo 2 a gente já vai ver que Ruth vai buscar espigas com um parente achegado de Noemi. No capítulo 2 mesmo de Ruth, ele fala assim, E tinha Noemi, um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimelec, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apegarei espigas, através em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Eis que Ruth então sai para trabalhar. Ruth então começa a querer ajudar a sua sogra e ao mesmo tempo poder se alimentar. Então, naquela época, a mulher também não trabalhava tanto assim. Era meio que excluído. E quando ela vai catar os milhos, ela não vai pegar a melhor parte. Fala assim, não, eu vou lá, vou recolher tudo que tem e eu fico com a melhor parte. Não, ela pegava o restante. O que sobrava é o que ficava com a Ruth. Então ela foi lá, bateu na porta, poxa, eu posso recolher o que sobrar aí? É mais ou menos quando a gente vê aquele pessoal que fala assim, vou lá na feira, que aquele povo lá é o que cata xepa, né? O pessoal tem essa maneira de falar isso. E Ruth estava indo lá sabendo o que ela precisava, alimentar e alimentar a sua sogra. Então naquele momento ali, ela está recolhendo o que restou. E quem já passou na vida, já sabe como funciona isso, é difícil, é doído. Porque imagina, você comer o que sobrar, dói em você. E muitas das nossas dificuldades acontecem dessa forma. Às vezes a gente passa pela dificuldade, é apertado pela dificuldade, não sabe como vai fazer, mas tem hora que você dobra o seu joelho, ou você tem um propósito na sua vida que você vai ser utilizado por Deus para abençoar alguém. Quando eu vinha falando aqui um pouquinho que isso aqui vai falar muito com a gente, é porque só vai ter significado das coisas que acontecem com a gente
se isso for para todo mundo. Eu tenho várias histórias aqui que pessoas saíram da igreja, não só aqui, mas em outras igrejas, recebem a bênção e saem da igreja. Recebem uma bênção que você buscou ou que ajudaram você e você vai embora. Mas, irmãos, quando a sua bênção é para abençoar outras pessoas, você precisa entender isso, porque isso é forte demais. É uma ligação de Ruth com Noemi. Ruth não entendia nada da palavra, mas começou a entender por causa de Noemi. E ela começou a receber as bênçãos de Deus. A gente vai ver um pouquinho isso lá na frente. Por quê? Porque Noemi já buscava Deus. Então, o significado na sua vida, se você hoje busca e os sonhos são realizados, é porque também teve alguém lá atrás que buscou com você. Pode ser seu pai, pode ser seu avô, pode ser seu bisavô. Nada veio de graça. Então vamos continuar aqui em Ruth. E eis que Boaz veio de Belém. Chegou lá onde Ruth estava trabalhando, né? Porque ele era o dono daquele espaço. O Senhor seja convosco. E disseram eles, os empregados de Boaz. E o Senhor te abençoe. Depois disso, Boaz disse ao seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Porque naquela época, toda moça tinha um dono. Toda moça que você olhasse tinha que perguntar de quem é. Ela tem um relacionamento com quem? Já era muito vivo isso lá. Então o moço respondeu a ele, o empregado, ele respondeu para ele: esta é a Moabita, que veio com Noemi dos campos de Moabe. E disse ela: deixe-me colher espiga e ajuntar-lhes entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então Ruth já estava trabalhando o dia todo. E ela trabalhava só para ela? Não. Ela trabalhava por ela e pela sua sogra, porque ela já estava assumindo um papel de ser líder. Mas ao mesmo tempo ela estava sendo usada por Deus, através de Noemi. E continuamos a palavra. Boaz fala então a Ruth, né? Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vais colher a outro campo. Ou seja, você não vai mais pegar em nenhum lugar. Agora você só vai recolher aqui. Nem tampouco passes daqui. Olha a ordem que ele dá. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Ou seja, os meus empregados agora, você vai estar participando. O que a Ruth ganhou aqui? Ela acaba de sair daquele momento que ela só catava, que ela praticamente é uma pessoa que estava ali catando aquela parte de só resto, né? Agora ela começa a habitar numa parte de ganhar uma promoção. A gente fala muito disso aqui, né? De promoção. Então Ruth aqui ganhou um upgrade, sim ou não? Sim, por quê? Porque ela passa de ser só uma colhedora e começa a ser uma empregada. Ela começa a ser uma empregada de Boaz. Os teus olhos, 9, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Eu não dei ordem para os moços não te tocarem, ou seja, aqui, além dela estar ganhando uma promoção, ela virou uma assalariada, vamos dizer assim, ela também ganhou segurança. Ou seja, você vai colher aqui, você vai trabalhar para mim, e eu ainda estou te dando segurança, porque ninguém vai tocar em você. Só quem recebe isso aqui é de quem é de Deus. Ninguém vai tocar em você. Pode acontecer o que for da sua vida, mas ninguém vai tocar em você. É assim que Deus faz com a gente. Então, tendo sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ou seja, além dela dar uma promoção,
além de eles não tocarem, eles ainda vão tirar água e ainda vão servir água. E Deus começa a mover aqui. E a gente seguindo dentro da palavra, a história de Ruth são 4 capítulos, eu vou pular alguns aqui para a gente poder resumir. E Boaz fala assim, ó, no 11: bem sei que me contou quanto fizestes tua sogra, depois da morte de teu marido. Por que ele fala isso aqui? Porque antes no 10 é assim, ó: então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ou seja, ela já estava em Belém, ela era uma moabita, e ele já estava olhando diferente para ela. Então já tinha dado promoção, já tinha dado uma segurança para a Ruth, e ela não estava acreditando em tudo aquilo que estava acontecendo. Então ela já olha e fala: porque achei graça. Quando a gente fala de graça, você pode ver, toda vez o Senhor fala: eu achei graça aos teus olhos. Foi assim também com Noé: eu achei graça em teus olhos. E aí Noé constrói toda a arca, né? Então o que eu vejo é muito isso. Ela parte agora e Boaz começa a pregar para ela: olha só, o homem é rico, é poderoso, é de família. Ainda responde-se para ela. E respondeu Boaz dizendo no 11: bem se me contou quanto fizeste a sua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e viestes para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor guarda o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Além dele ser rico milionário, além dele ser a pessoa que estava bem próximo de família, era um profeta de Deus. Ele começa a pregar aqui para ela e falar: isso aqui é o Senhor que está te dando, não é nenhum humano que está te dando aqui, te entregando de mão beijada, nada não. É o Senhor. E quando o Senhor faz projeto, Ele faz projeto até no teu passado, e Ele começa a dar sequência para quem vai vir à frente, que são os teus filhos. Você vai ser a continuidade, os seus filhos vão dar a continuidade, e lá no 4 vai vir Davi. Ô glória! Aleluia, Jesus! Então é assim que funciona a palavra de Deus. E ele fala aqui no 13, ó. Ela fala assim, ó: e disse ela: ache graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E começou: senta aí, come na mesa, fica à vontade. Eu já te dei salário, eu já te dei segurança, eu já falei, quem está te dando isso tudo é o Senhor. Então isso aqui é a obra do Senhor. Ela lá atrás, ela fica viúva, ela toma uma decisão, uma postura de: eu vou seguir contigo, Noemi, eu vou seguir com você aqui, ó, até onde você estiver eu vou. A gente vai sair aqui de Moabe agora e vai voltar para Belém. E no 17, para a gente dar uma acelerada aqui: e este ela apanhando naquele campo até tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Ou seja, antes ela recolhia só o resto, agora ela já está colhendo muito mais. Por quê? Porque isso é a obra do Senhor na vida de Ruth, e é a obra do Senhor que faz na vida de cada irmão aqui. Eu paro às vezes para pensar, a gente fala assim: somos poucos irmãos, a igreja é pequena. A gente não tem que se lamentar disso, porque olha quantos testemunhos vêm por aqui. Pessoas novas vão entrar por aquela porta, não só da sua família, mas outras pessoas também vão. Será que a gente tem que viver amargurado com outras pessoas que saíram porque receberam bênção? Não, porque foi a obra de Deus, seja da vontade de Deus.
O que importa aqui é o que Deus está fazendo conosco aqui dentro. Porque só tem significado as bênçãos que você dá só se você abençoar outras pessoas. Só se o mezanino for para outras pessoas. Só se a igreja for para outras pessoas. Você só vai vender o seu carro para a igreja continuar se for abençoar outras pessoas. Você só vai ter os sacrifícios nas suas vidas, nas suas orações, se for para ajudar outras pessoas. Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes pensamos em jogar tudo para o alto? Pode ser eu, pode ser você, pode ser o pastor, pode ser a pastora. Eu lembro de quando eu logo cheguei aqui, uma semana antes, uma semana depois, na semana seguinte, a minha esposa falou assim: Diego, o pastor vendeu o carro dele para a igreja continuar. Isso tem uns 4 anos, né, pastor? Aí eu falei: o quê? Ele vendeu o carro dele para a igreja continuar. E aí eu parei para pensar e falei assim: meu Deus, é aquela igreja que eu vou seguir. É lá que o Senhor, um dia desse mais ou menos, eu peguei, entrei e fui, ela nem acreditou. Aí quando a gente estava com o carro estava parado quase 2 anos, o meu carro, né, pastor? Estava parado quase 2 anos, sem funcionar, sem nada. Eu falei: só a misericórdia de Deus. Aí eu falei: pastor, o dia que esse carro funcionar, esse carro vai ser da obra de Deus. Seja para onde a gente for, se a gente vai subir um monte, se a gente vai levar um irmão, se a gente vai acordar de madrugada, eu não sei o que vai vir pela frente, mas isso aí vai ser a carruagem de fogo. Eu chamei ele de carruagem de fogo e ficou carruagem de fogo, não foi isso? E quando a gente para pensar nas decisões que a gente tem que tomar na vida para outras pessoas serem também abençoadas, a gente para também para pensar a análise do que aconteceu antes. Por que o pastor, a pastora fez tanto sacrifício, e às vezes eu escutar algumas histórias de ter 2 pessoas orando. Aí quando era ele, era a pastora, era o irmão José, né? Tinha outras pessoas aqui também. E a vida segue, mas continua. E a resposta para a nossa vida, a resposta de tudo que tem, é esse fato que acontece aqui dentro. Essa atmosfera que a gente sente aqui dentro da gente. Os milagres de Deus, eles continuam. Os milagres de Deus, eles continuam em nossas vidas e na vida das nossas famílias. Você acha que o pastor e a pastora nunca pensaram em desistir? Mas a atitude que eles tiveram lá atrás é a sequência do mezanino estar levantado hoje. Porque foi uma decisão difícil que eles tiveram que tomar, um aperto na vida que eles tiveram que tomar, para eu, para você, estar tocando, louvando, sendo abençoado pelo Senhor. Foi a atitude deles lá atrás. Então, quando eu entrei nessa palavra, vinha muito essas histórias na minha cabeça. E qual era o significado disso tudo? Por que isso acontece? Por que pessoas boas também entram e também saem? Por que algumas pessoas ganham bênçãos e não também trabalham na obra ou não investem na obra? Por que essas pessoas não fazem isso? Qual o sentido? Aí o Senhor falou assim para mim: é a fidelidade.